Olá, aluno, tudo bem? Eu sou Laudemir, professor de língua portuguesa e queria falar para você, meus amores, sobre as questões de literatura da segunda fase da FUVEST. Uma coisa que você não pode perder de mente, não pode esquecer isso, que literatura, o que é cobrado? Não é detalhe do texto, o que a FUVEST vai querer é a relação do texto com o seu contexto, o momento em que ele foi escrito. Na verdade, é uma coisa que a gente já havia comentado naquelas dicas para a primeira fase da FUVEST. Você não viu? Acorda, menina! Se você não viu, veja novamente as dicas que foram apresentadas sobre a primeira fase e agora a gente vai complementar com outras informações. Repetindo. Então, quando se falar em literatura na Dona FUVEST, o que nós vamos ter? É essa relação do quê? Do texto com o seu contexto, né? Esse contexto pode ser o quê? O contexto filosófico, o contexto político, o próprio contexto literário, né? O contexto social, né? O contexto econômico, tudo bem? Então, para isso, olha um exemplo que eu vou apresentar para você, pessoinha, meus amores, né? Você tem o clássico Iracema, né? Aquela triste história de amor da Virgem dos Lábios de Mel. Você vai se lembrar que Iracema, qual é o contexto dele? Primeiro contexto que na hora você lembra, professor, é uma obra romântica. E lembra? O romantismo, a primeira escola literária do Brasil que acaba de se tornar independente. Olha o contexto. Isso vai me ajudar, saber dessas coisas vai me ajudar a entender a obra. Primeira escola de um Brasil independente. Então a preocupação do povo naquela época é o quê? A nossa independência vai se tornar mais forte se a gente tiver uma cultura, não é apenas uma política separada de Portugal, mas uma cultura nossa, uma identidade nossa, um jeito nosso, ou seja, o grande projeto, a identidade nacional. Então, o Iracema está dentro desse contexto da criação da identidade. O que é ser brasileiro? Daí, eu colocar uma Índia como personagem, aquele monte de vocabulário indígena, para qualquer um que lê língua portuguesa, percebe, opa, esse é um vocabulário típico do Brasil, então essa é uma obra que é brasileira, cria a nossa identidade. E o próprio Alencar tinha essa proposta, você se lembra que ele transforma o Iracema no quê? No mito de origem. Qual foi a origem do povo brasileiro? Todos nós somos descendentes dessa triste Virgem dos Lábios de Mel. Se é mito, você que é um aluno super inteligente, vai lembrar, se é mito, é normal que eu tenha uma linguagem poética. Lembra? Iracema tem aquela linguagem cheia de musicalidade, número fixo de sílabas em alguns momentos, o grande emprego de figuras de linguagem como metáforas e comparações. Então, tudo isso para contribuir o quê? Para a criação desse mito. Entretanto, lembra? A Dona FUVEST. Veja, tudo tão bonitinho, estou idealizando a personagem que representa o povo brasileiro, e aí vem a Dona FUVEST com aquela frase típica dela, não é bem assim, né? Como assim não é bem assim? Porque você vai lembrar que eu tenho o mito da queda. Lembra que Iracema estava lá, sossegada, né, tomando o seu banho de sol, ali acabou, né, meio-dia, e ela ouve um barulho estranho, é um homem branco. E a frase, eu nunca esqueço essa frase, rumor, suspeito, rompe, a harmonia da sesta. Quer dizer, a partir do instante que aparece um homem branco, acabou o sossego de Iracema. Não é aqui, não é à toa que ela está aqui, ó, chorando, né, o crush dela. Não a correspondeu, veja, pior do que ela ter mandado uma mensagem para o Martim e ele visualizar e não ter respondido, é ter praticamente bloqueado, abandonado. Então, aqui eu tenho um mito da queda, a queda da inocência da nossa cultura indígena, né? Então isso é problematizar, escapei da idealização daquela coisa perfeitinha que o romantismo apresenta, né? Falando nisso, olha que interessante, já que eu estou falando a nossa identidade, mas não de forma tão positiva, isso lembra o Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma que vai pegar o comecinho, a narrativa, o comecinho do século XIX, 1814, já temos algumas notícias ali apresentadas pelo Memórias Póstumas de Brás Cubas, e o que acontece? De uma certa forma, o livro vai pegar a formação do Estado brasileiro, a formação da nação brasileira, mas não mais daquela forma mítica, idealizada, enfeitada de Iracema. Agora nós temos o quê? Um narrador que vai ser o quê? Né? Ao descrever o nascimento do Brasil, esse narrador, ele é um típico membro da elite brasileira, né? Essa elite ociosa, né? Essa elite hedonista, né? Então, o que é hedonista? É aquele que não
Não faz nada, está apenas preocupado em curtir os prazeres. Por isso que toda hora se a gente vê o Brás Cubas, nossa, eu lembro uma cena, o Brás Cubas, a Virgília, né, tá faz uma DR, e o Brás Cubas está lá, estalando as unhas. Isso é um Machado criticando essa nossa elite ociosa, não faz nada e só está preocupado em curtir os prazeres, hedonista, né? Por quê? Porque eles têm essa garantia de ser o quê? Como são proprietários rurais, escravistas, né? Então tenho riqueza, eu sou rica, né? Lembra ela falando, eu sou rica, então Brás Cubas é assim, eu faço o que quero, não estou preocupado com nada, sou sustentado por escravos. E aí você tem essa questão do escravismo, de privilégios, do trabalho sendo desvalorizado, né? Então é uma visão muito crítica das origens, da raiz, do nascimento do Brasil. O que vai acontecer? O mais interessante é, mas isso é a cara do realismo, professor, o realismo adora fazer crítica social. Não é bem assim, porque olha que a dona Fulvestre pode perguntar, mas que estranho, se a preocupação em fazer uma crítica social tipicamente realista, né, e o realismo usa o discurso do cientista, aqui eu tenho uma narração em primeira pessoa. E se a narração em primeira pessoa não é algo típico do cientista, isso se torna muito subjetivo. Foi a grande jogada do Machado de Assis. Né? Ao invés de ele construir um narrador tipicamente realista que critica a sociedade, o que o Machado fez? Ele deu a pena a essa elite, a um membro dessa elite, né? Deixa que ele fala, deixa, ele mesmo queima seu filme, eu não preciso falar nada. Né? Então, foi uma excelente jogada em relação ao emprego da primeira pessoa. Isso me faz lembrar, já que a Fulvestre adora fazer comparações, o livro é realista, realismo adora a narração em terceira pessoa, mas esse excelente livro realista tem uma narração em primeira pessoa. Olha aí, não é bem assim, tem um outro livro realista que tem narração em primeira pessoa. Você se lembra qual? Certeza que você sabe, que é justamente qual? A Relíquia, que é uma autobiografia, o Teodorico Raposo conta essa história também em primeira pessoa, né? E veja, essa primeira pessoa vai servir para ele fazer o quê? Um romance que todo mundo anda dizendo na crítica que é um romance realista. Acho que até o próprio vestibular vai falar que é realista, mas o próprio Eça de Queiroz dizia, não é bem assim, não é realista. O Eça primeiro dizia que é uma sátira. Então tem muitas cenas de humor ali que parece aquele pastelão do Chaves, né? Lembra aquela butinada que o Teodorico levou do pai de uma inglesa? Esse pastelão é a cara da sátira, não tem nada a ver com realismo. E além disso, o próprio Eça dizia, isso é uma fantasia, não é um romance realista. Por isso, aquelas cenas mirabolantes, fantasiosas dos dois sonhos que o Teodorico teve, um com o diabo, outro sonho em que ele presencia a crucificação de Cristo e a outra cena em que a imagem de Cristo sai do quadro para dar uma bronca danada no Teodorico. Isso é a cara do quê? Das fantasias de um romance fantástico. Isso não é romance realista, mas, certeza, o vestibular vai falar, não é um romance realista, mas aceita. Entretanto, tenha em mente que isso é o quê? É uma mera fantasia. Para quê? Para que ele faça uma crítica à hipocrisia. O que é hipocrisia? É você defender uma coisa e praticar outra. É você dizer, como o caso da tia do nosso protagonista, a tia Patrocínio, ela é cristã, e cristianismo que é o amor ao próximo, e deseja o mal do outro. Que cristão deseja a morte da pessoa de que não gosta, né? Então, isso é hipocrisia. Defendo uma coisa, faço outra. O Teodorico é a mesma coisa. Agora, tem uma outra crítica que é feita em relação a esse livro. O caminho da verdade. Ele vai relativizar a verdade dizendo o seguinte, é impossível você alcançar a verdade, né? Por isso que o livro, a verdade 100%, a verdade absoluta. Por isso que o livro vai fazer o quê? Ele vai desmoralizar a religião não é o caminho da verdade, né? E, pasmem, né? Bem naquele esquema, é um livro realista, não é bem assim, né? O realismo é apaixonado pela ciência. A ciência é a grande deusa, só que na Relíquia a própria ciência é satirizada. Né? Não se esqueça do Dr. Topsius, que é especialista em coisas fúteis, inúteis, assim como o pai dele. Né? Então imagina, um cara que faz um estudo sobre o quê? Sobre as expressões de um lagarto. Né? Cada lagarto tem uma expressão diferente. Grande contribuição para a ciência isso. Então, a ciência e a religião saem satirizadas desse livro. Né? Eu acho que o Eça faz uma coisa dessas, né? Porque ele escreveu esse livro numa época em que ele já estava amadurecido, já estava mais velho, e você quando está mais velho já está assim, desencantado. Desencantado?
Olha, professor, o desencanto em relação a todas as crenças que eu tive na minha juventude, o desencanto é o tema do medo, claro, enigma. Você está com medo desse livro, né? O medo, de novo, espelharmos, né? Desarme esse medo em relação a Claro Enigma. É um livro dificílimo. Por quê? Porque foi um livro que foi escrito quando o Drummond já estava muito velho, né? Quer dizer, ele acha que está muito velho. Em 1951 é o ano de publicação desse livro. Então, o Drummond, já muito velho, em 51, ele se mostra desencantado. Ele acha que está morrendo. Está acabando minha vida. Ele morreu em 87, a louca, né? Mas ele acha que em 51, com 49 anos, estava no final da vida, então ele assume uma postura desencantada em relação a todas as suas experiências. É a fase da... Olha, eu sou apaixonado por essa palavra. É a fase da senectude. O que é a senectude mesmo? É a velhice. Mas não a velhice física, é a velhice psicológica. Então, o Drummond que vai apresentar o quê? Ele vai mudar, né, essa sua postura famosa. Lembra que o Drummond é famoso por aquele poema, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Então é possível que a dona Fulvestre faça isso. Pegue esse poema da fase iconoclasta. O que é iconoclasta? Aquele que não respeita o que é sagrado. Quem que me escreve um poema com tanta repetição? No meio do caminho tinha uma pedra. Que falta de respeito com a literatura, com a poesia, né? Então isso é que é ser iconoclasta. O Drummond era famoso por isso. Só que em Claro Enigma, você vai lembrar, não tenho mais isso. O Drummond, agora, ele é um erudito, ele usa uma estrutura clássica. Então, ele é um cara muito sofisticado, ele vai citar, olha a erudição dele, ele vai citar Nietzsche, ele vai citar Dante, ele vai citar Camões. Então, é um cara que foi para o lado da tradição. Tanto foi para o lado da tradição que ele se torna clássico ao usar o quê? O soneto. Há vários sonetos aqui. Nossa, hein? Quem te viu, quem te vê, né? Outra coisa, o Drummond também é famoso pela sua postura, sua inclinação para a esquerda, em livros como A Rosa do Povo e Sentimento do Mundo. É o Drummond político, o Drummond preocupado com questões sociais. Essa é outra faceta famosa dele. Só que, em Claro Enigma, ele abandonou isso. Agora, ele não é mais político e social, ele é filosófico, né? Ele no lugar de social, coloca aí existencial, né? Não é social, filosófico, existencial e reflexivo, né? Então esse vai ser o novo Drummond. Não vai ser mais iconoclasta, não vai ser mais de esquerda, né? É o momento em que, já amadurecido, ele percebe que não adianta lutar, né? Aceito. Fazer o quê com essas questões da vida, né? Resignação, quer dizer, é o conformismo, a aceitação. E por isso que você vai ver constantemente imagens ligadas à noite. Anoiteceu, é a morte, são as experiências sombrias, tristes da vida, ou então a imagem do crepúsculo, né? Crepúsculo é o quê? É o pôr do sol, então é o final da vida, quer dizer, o final do dia é o final da vida, então os amores que se acabaram, os valores existenciais que não têm mais sentido. Então, essa é a nova postura do Drummond. Então, é isso que eu quero que você tenha em mente quando você estiver lendo, ou melhor, recapitulando Claro Enigma para esta segunda fase da FUVEST. É lógico que mais informações vocês encontram na nossa página, né? curso-objetivo.br, tá certo? Então, muito obrigado por sua atenção, agradeço mesmo de coração e torço por um excelente desempenho nessa segunda fase da FUVEST. Até lá!